Graças a Deus, igreja. Amém. Não vai parar minha voz não, tá? É nessa e pra cima. Muito bom estar na presença do Senhor, amém? Amém. Tem percebido que essa semana está um pouquinho mais longa ou só eu que estou percebendo? Às vezes quando a gente espera alguma coisa acontecer, a gente fica com aquela ansiedade e a semana não anda. Hoje ainda é quinta-feira, mas a gente já pode falar, vai ser uma bênção lá na frente, amém? Amém. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre veste nova. Ô, glória. Uma palavra que Deus tem me incomodado um pouquinho ao longo dos dias. E certa vez o pastor falou aqui num momento de ceia, e eu achei muito interessante que ele disse assim: se você não está preparado para tomar a ceia, prepare-se. E você que está preparado, continue se preparando para tomar a ceia no próximo mês. Amém. E muitas vezes a gente passa por essa questão de vestes, e é o que a gente vai tratar um pouquinho aqui hoje. Amém. Mateus 9,14 diz assim: então os discípulos de João vieram e perguntaram-lhe: por que nós, os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Respondeu Jesus: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro nova, e ambos se conservam. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor, e aqui estão os teus filhos, sedentos para ouvir a tua voz. Que teu Santo Espírito ministre nossos corações agora, Senhor, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos dizer nestes dias tão obscuros e turbulentos. Pai, eu declaro agora ouvidos espirituais e físicos abertos para ouvir a tua voz. E tudo aquilo que está atrapalhando os teus filhos de caminhar na tua palavra, de ouvir a tua voz, está repreendido agora em nome de Jesus. E somente a voz do teu Santo Espírito tem liberdade, tem legalidade sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. O trecho que nós lemos aqui traz um pequeno pedaço dos relatos e dos feitos de Jesus. E nós vamos tirar algumas lições disso, ou pelo menos duas delas. Mas eu quero te convidar a pensar um pouquinho. Nessa próxima segunda-feira, uma data um tanto quanto especial para nós cristãos. E se você está se perguntando agora que data é essa, alguns estão mais ligados à cultura popular, vão pensar assim: puxa vida, mas o que tem o dia do Saci com os evangélicos? Porque segunda-feira, segundo o calendário, é dia do Saci. Até o Saci tem dia, olha, pastor, os homens não têm dia, mas o Saci tem dia. Alguns ligados à cultura popular americana vão falar assim: ah, mas é dia do Halloween, deve ser isso que ele está falando. E não é sobre isso. Aliás, quando a gente é abordado sobre essa data, e principalmente para quem tem criança pequena, sempre vem outra mãe, outro pai e fala assim: ah, mas por que você não leva o seu filho para participar disso? E às vezes a gente também não é confrontado, e por vezes isso é um livramento, porque a gente também às vezes não sabe responder. Mas eu quero trazer esse esclarecimento para você, talvez hoje, bíblico. A palavra Halloween, ela deriva de três palavras americanas: que Hall, que quer dizer tudo, Hallow, que quer dizer do antigo inglês, né, que significava santo ou sagrado, e o Eve, que quer dizer véspera ou próximo. Por isso que o Halloween lá é comemorado um dia antes do dia de Todos os Santos, que é o dia 1º, que está no calendário, que todo mundo sabe. Mas biblicamente falando, Deuteronômio 18, 10 e 12, ele diz assim, ó: não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho
sua filha, que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E tem um outro texto que eu coloquei aí, pode colocar para mim, por favor? Eu não anotei aqui. Próximo slide, por favor. Isso, Efésios 5:11. Não participe de obras infrutíferas das trevas, antes exponha-nas à luz. Amém. Talvez isso esclareça um pouco para você porque que essas coisas você não pode praticar. E quando ele diz aqui, não pratique feitiçaria, não adivinhe, não pratique essas coisas, adivinhação, ou dedique-se à magia, ele está te dando uma orientação. Não pratique. Mas aí a escolha é de cada um. Mas voltando ainda para o dia 31, no próximo dia 31 a gente comemora a Reforma Protestante. Em 1517, o Martinho Lutero pregou as 95 teses no castelo de Wittenberg. E a gente vai ver alguns 5 solas que ele declarou lá, que a gente tem que relembrar isso. Isso tem a ver com o tema, você vai entender lá na frente. Ele diz assim: sola fide, que é somente a fé pode nos justificar e não as obras. Sola Escritura, somente a Escritura. Sola Cristo, somente Cristo. Sola Gratia, somente a graça. E sola Deo Glória, somente a glória de Deus. Naquele tempo, e essas coisas foram feitas justamente porque a igreja da época havia se perdido em meio a tanta corrupção e a tanta política. E aí eu quero te trazer a memória que você tem visto nesses dias. Talvez você tenha percebido que certos pastores e padres estão apoiando certos regimes. Eu espero que a partir de segunda-feira nós não precisamos clamar por uma nova reforma protestante, porque aí pode ser o início de tudo. Quando as pessoas se vendem por poucas coisas. Na antiga Europa e nos Estados Unidos era o grande berço do avivamento. E isso se perdeu porque as pessoas esqueceram de viver um relacionamento com Jesus. Elas esqueceram daquilo que é mais importante, o relacionamento. E por muito tempo, esse berço foi de grande avivamento, de cura, de transformação. Mas hoje o que a gente vê é que esses prédios de igrejas, até monumentais e até históricos, viraram um museu. Parte dessas igrejas tiveram que alugar os seus prédios ou parte do prédio para poder se sustentar financeiramente. Isso por conta de uma evasão dos fiéis. Tudo isso por conta de um não relacionamento com Cristo. Por isso que é importante a gente talvez entender um pouco da história cristã e trazer aquilo na nossa memória. Talvez você nunca tenha ouvido falar isso. Eu também não sou historiador. Não me pergunte depois. Eu posso até te responder depois de muita pesquisa, mas não me pergunte depois. Mas é interessante a gente buscar essas histórias, a história da nossa fé, como as coisas aconteceram. Isso vai nos fortalecer. E aí eu trago o ponto da evasão dos cristãos. Por que aqueles cristãos da antiga Europa se evadiram? Porque eles eram filhos, netos ou bisnetos de pessoas que eram frequentadores da igreja. E não tiveram nada em que compartilhar com seus filhos, com seus netos e bisnetos, porque eles também não tinham. Ou seja, eles viviam uma vida tão rasa cristã que eles não tinham o que compartilhar. Resultado, as pessoas foram se evadindo. E hoje o que a gente vai mais ver dentro do cenário cristão é justamente isso. As pessoas se evadindo por uma mera pressão do mundo. Você aperta um pouquinho o parafuso, ele já logo espanta. E a gente precisa entender, porque quando você compreende a história, você começa a entender que cristãos são perseguidos, ainda nos dias de hoje. E hoje está mais próximo da gente do que nunca.
Bom, por que então essa data é comemorada? Lembre-se então de João 8,32. A gente precisa sempre ser livre, ou estar mais perto do conhecimento. Não tem nada demais em você ler um livro além da Bíblia. Perceba que eu digo além da Bíblia, porque ler a Bíblia é quase que deveria ser a sua rotina. Você não escova o dente todo dia? Espero que sim. Você deveria ler a Bíblia. Você deveria ler a Bíblia assim como você escova os seus dentes. Ou tá, enquanto você toma o seu café, você deveria ler. Eu senti que alguém ficou incomodado. Você deveria ler a Bíblia como você toma o seu café todos os dias. E ler uma literatura além da Bíblia, você vai entender como aqueles homens de Deus no passado viveram grandes avivamentos, grandes movimentos de cura. Eu tenho um livro, e depois, se alguém quiser emprestado, diz, o autor diz que a presença de Deus era tão grande no momento da igreja que eles quase podiam pegar ela com a mão. Tão real. O púlpito se rachou ao meio com a presença do Espírito Santo. Então, se você precisa, essa literatura, essas coisas, quando você lê, você fica mais empolgado. Eu quero ver isso. Não é possível que lá no tempos atrás aconteceu e não é o mesmo Deus hoje, é o mesmo Deus. Só que a gente às vezes não se entrega por conta disso, uma veste nova, é o que a gente vai tratar aqui. Mas aí, como nosso pastor disse, sempre tem um filho de Satanás que vai tentar te convencer de que ler te dá sono, de que ler não é para você, porque é o que a gente vê. E o que mais a gente ouve, a gente às vezes acaba repetindo no inconsciente. Então, de repente, se alguém fala para você, me ler, quando eu leio dá sono, quando eu leio me dá bocejar, você acaba pegando aquilo lá, eu também. É que nem você vê alguém falando de doença na TV, a pessoa fala assim, eu tô com uma dor aqui, eu disse, nossa, eu tô com uma dor aqui, será que eu tenho isso também? Eu tô com uma dor, nossa, será que eu tenho isso também? E você acaba comprando aquela ideia, e não é assim. Às vezes você só está a ler, você também quer ler debaixo da coberta, deitado depois de tomar um banho, aí você vai ler. Aí não tem jeito. Mas a evasão dos fiéis, naquela época, ela não aconteceu do dia para a noite. Ela foi um caminhar, as pessoas foram se evadindo. E hoje o que a gente mais vê é essas igrejas sendo locais de museu, de pubs, de danceterias, enfim, de tudo e qualquer outra coisa e não a casa de Deus. Nós precisamos fortalecer a nossa fé. Estima-se então que nesses lugares onde a evasão é grande, seria a terceira e quarta geração, que eles herdaram dos pais uma fraca fé, e quanto mais fraca ela foi ficando. Ou seja, eram fracos na fé e que a conversão foi rasa. Não houve troca de vestes como nós lemos em Mateus 9. E por que ter uma nova veste? Precisamos saber que ela não cabe sem mudança. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Quando nós viemos para a igreja, talvez você, assim como eu, não foi criado na igreja, eu não fui criado na igreja. Meu pai era de uma determinada religião, minha mãe de outra, minhas irmãs. Eu tenho uma irmã evangélica e meus outros dois irmãos também não são. Mas enfim, quando você se depara com o Evangelho, você começa a entender certas coisas e você começa a compreender que certas atitudes suas não cabem mais naquilo. É como você vendo a roupa, a veste nova, o pano novo que Jesus está te apresentando e você querer pegar apenas aquele recorte e adaptar a sua vida. Não vai dar certo. Não vai dar certo. O remendo, o estrago vai ser pior. A evasão da igreja, o resultado disso vai ser as pessoas não frequentarem, porque elas vão ver em você a Bíblia que as pessoas estão lendo. Então você precisa entender que quando nós pegamos esse trecho de Mateus 9, que ele diz que um pano novo em roupa velha, não se põe remendo de um pano novo em roupa velha, é Jesus Cristo apresentando uma vida nova como um pano novo, e você não pode colocar esse pano novo como um remendo, você não pode recortar um pedaço e adaptar a sua vida. É a sua vida que tem que se adaptar a ele como uma veste nova. Como uma veste nova. Deus apresentou uma nova veste. E que apesar de você gostar muito daquela sua vida antiga, muito daquele seu pecado de estimação, você precisa deixar. Pode parecer gostoso,
Pode parecer fácil, pode ser o caminho ideal, mas se não está de acordo com a Bíblia, não faça. Deuteronômio que a gente leu. Se não está de acordo com a Bíblia, não faça. Ou seja, o plano novo, sendo a vida nova apresentada em Cristo, se colocar na roupa velha, sua vida atual, o estrago será pior. E o estrago talvez você não perceba agora, mas as próximas gerações da sua família perceberão. Então não seja um financiador de uma igreja falida no futuro. Tenha fé firme em Cristo. Tenha fé firmada. Talvez em alguns pontos da Bíblia você pode dizer para mim, Rodrigo, mas é tão difícil para mim. Eu também concordo. Você acha que é fácil para todo mundo? Não é porque a gente tem a oportunidade de entregar a palavra, que o pastor é pastor, que a vida é fácil. Nós, enquanto essa condição de vida humana, nós sofreremos tentações. A pergunta para mim e para você é como você responde a essas tentações. Não é sobre pegar apenas aquilo que lhe agrada no Evangelho e tentar adaptar a sua vida. É exatamente o contrário. É adaptar a sua vida ao Evangelho. Parece um pouco de egoísmo, mas é exatamente isso que, se você quer entender assim, compreenda que você precisa adaptar a sua vida ao Evangelho. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Para ter uma nova veste, precisamos saber que precisa ser adequada para receber algo de valor. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velho. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Talvez falamos um pouco aqui sobre os desejos do cristão, e talvez o maior desejo que um cristão poderia ter é receber o Espírito Santo. Se você não busca isso, eu te convido a buscar veementemente. A busca pelo Espírito Santo. Eu garanto para você que a sua vida não será mais a mesma. As coisas no seu entendimento, elas mudarão. Uma vez eu ouvi um relato de um rapaz novo até. Ele já era adulto, mas era solteiro. E ele chegou para mim e falou assim: Rodrigo, é engraçado, porque quando eu não era convertido, eu não tinha problema em ver mulheres sem roupa. Hoje, não sei o que acontece, eu não consigo ver. Isso era mudança. Porque a pessoa entendeu que não cabe mais para ela aquela prática. E se a gente, às vezes, você pode até se perguntar: pô, Rodrigo, mas eu não tenho essa facilidade. Lute, ore, não é fácil. Cada um tem a sua história. A gente tem várias histórias de pessoas que foram bem-sucedidas depois dos 40, 50 anos. Só para te dar um exemplo, aquele senhor lá que fica na capa, na embalagem do frango, aquele frango americano lá, que eu não sei o nome, que é assado, frito lá, que vende no shopping agora. Ele depois, acho que foi depois dos 50 que ele teve aquela ideia e ficou multimilionário. Agora, se para as coisas do mundo não tem tempo, Deus também não tem pressa para te converter do seu pecado. Você precisa lutar. É claro que quando você chegar diante de Deus, talvez Ele pergunte: pô, mas você demorou tudo isso, eu te dei tanta chance. Ok, mas vamos entrar. Você está bem-vindo no reino de Deus. Amém. Mas você precisa entender, é necessário que você busque isso, a busca pelo Espírito Santo. A igreja da Europa e outros tantos lugares, talvez eles se evadiram, porque houve uma negligência na busca pelo Espírito Santo. Houve uma negligência. Eu espero que daqui a alguns anos, ou melhor, que a partir de segunda-feira, a gente não viva tempos sombrios, que a gente viva tempos de alegria e grande avivamento. Mas saiba que se esse tempo sombrio vier, parte da culpa é nossa também. Porque nós não buscamos, talvez, como homens da fé, os valentes da fé de antigamente buscaram a Deus. Porque se nós somos 40, não sei quantos milhões de cristãos nós somos, o censo não está atualizado, mas existe um percentual grande de cristãos no Brasil que se dizem cristãos. E existe um percentual cada vez maior de ser evangélico. Parece que virou moda. Você vai numa pessoa e fala assim: ah, eu sou evangélico. Ah, eu sou evangélico. Você não encontra um, talvez agora que não seja mais. A pessoa fala assim: eu sou evangélico. Parece que virou moda.
Mas nós não precisamos ser financiadores de uma igreja cujo qual no futuro o nosso prédio será vendido, alugado ou doado, porque não tem mais ninguém para frequentar. Nós precisamos buscar o Espírito Santo de tal maneira que isso vá fazer impacto não só na sua vida, mas em outras pessoas também. Amém? O desinteresse pela vida de oração, por uma vida de jejum, pela vida de comunhão com o Espírito Santo está levando os cristãos de uma geração com grande potencial de evasão. É como uma criança mimada. Quando uma criança é mimada desde a sua infância até a sua adolescência, quando ela cai no mundo corporativo, no mundo de trabalho, ela não aguenta pressão. E aí ela vai para os vícios ilícitos e ilícitos. Os ilícitos você sabe qual é, e os lícitos estão na farmácia. Depressão, suicídio, tudo isso causa porque as pessoas não são firmadas na fé, ou seja, não são orientadas a que Jesus nos disse, que não seria fácil, Ele estaria conosco, Ele nunca disse que era fácil. Se você ouviu isso de alguém que Jesus disse que é fácil, não, está errado. Jesus disse que estaria conosco. Então você vai ter pessoas que vão fofocar sobre você, você vão ter pessoas que vão ter inveja de você vai ter pessoas que vão até tentar, como dizem, puxar o seu tapete, então não tenha tapete. Mas o fato é que Jesus está com você. Amém. Ele vai te orientar e Ele vai te capacitar. Para receber o Espírito Santo e uma vida nova com Cristo, você precisa se tornar uma vasilha de couro nova. Por que ele usa essa analogia da vasilha? Quando o vinho ele vai tendo aquele processo de fermentação, ele tem uma pressão muito grande. E quando o couro daquela vasilha era velho, ele se arrebenta, ele estoura, porque ele não aguenta a pressão. E é isso que Jesus está querendo dizer para nós. Você precisa ser uma vasilha de couro nova, para que você não se arrebente com a pressão que você vai sofrer das coisas aí fora. Amém? Amém. E como fazer isso então? Tomando as escolhas certas. Não é que as coisas serão um mar de rosas ou uma coisa de um mar de coisas boas. Tudo vai dar certo, mas Jesus nos ensina, não como uma criança mimada, que iremos ter sim, tomar porrada da vida, decepção, traições, inveja, tudo isso nós iremos enfrentar, mas Ele estará conosco. Hoje nós estamos vivendo o que estamos vivendo no país, muito porque cristãos deram maus testemunhos. Quantas pessoas você ouviu por aí em evidência, seja na política, na música, na cultura, na literatura, que se dizem cristãos? E por vezes você pega a pessoa escrevendo, fazendo uma obra, fazendo um teatro, fazendo qualquer coisa, dando nosso testemunho. Essas pessoas levaram outras pessoas a pensarem, provavelmente, a pensarem da seguinte forma: pô, se o cara que é cristão faz isso, por que eu que não sou, não posso fazer? E aí a gente vive hoje o cenário que a gente vive por conta disso. É mais do que uma vida de individualismo, nós precisamos deixar essas práticas. Hoje, se estamos vivendo então, o que estamos vivendo no nosso Brasil é porque talvez muitos cristãos deram maus testemunhos, fizeram como a igreja da época de Lutero, entregaram as práticas, se entregaram às práticas religiosas e se esqueceram de viver o relacionamento verdadeiro com Jesus, e se esqueceram de viver o que a palavra de Deus nos diz. Porque com Jesus não cabe corrupção, não cabe inveja, não cabe pecado. O que cabe é o que está em Mateus 22, 37 e 39. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. É isso que cabe uma vida quando temos relacionamento verdadeiro com Jesus. Primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Sabe aquele seu trabalho? Sobre todas as coisas. Aquele objeto que você tem de grande valor na sua casa? Sobre todas as coisas. Porque no final das contas você não vai levar isso. A Bíblia nos diz que as ruas serão como ouro,
Hoje a gente vê pessoas ficando presas em túneis, em buracos, busca de ouro, busca de coisa valiosa. Recentemente a gente teve um país aí, mineiros que ficaram presos quilômetros debaixo da terra, porque cedeu, eles ficaram lá presos, em busca do que? De ouro. E a Bíblia diz que lá serão, você vai pisar em ouro. Então a gente precisa entender essas coisas, mas precisamos melhorar o nosso relacionamento com Jesus. Como? Salmo 142, ele nos dá a resposta. 142:1, fale diretamente com ele, em alta voz clamo ao Senhor, eleva a minha voz, suplicando misericórdia. Fale diretamente com ele. Salmo 142:2, abra o seu coração sem reserva, derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. E por fim, para um relacionamento com Jesus, reconheça as suas fraquezas. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Um dos grandes problemas talvez da pessoa é não admitir que ela tem uma fraqueza. Às vezes a vida nos tornou fortes, entre aspas. Talvez você sofreu tanto que você criou uma barreira. Mas eu quero te dizer que você ainda é fraco em algumas coisas. E a gente precisa reconhecer isso. Precisamos entregar ao pé de Jesus. Dá-me atenção ao meu clamor. É reconhecer a sua fraqueza diante do Todo-Poderoso. Não é reconhecer a fraqueza diante dos homens, e sim diante de Deus. Quando entendemos que somente o relacionamento com Jesus é essencial para a nossa caminhada aqui na terra, nada nos abalará. Passaremos a enxergar tudo com outra perspectiva. Então a gente precisa buscar estar firmado na palavra de Deus, para que lá na frente, a gente, mesmo em tempos de turbulência, não criados por nós, mas porque as coisas são assim, porque o mundo é assim, nós estejamos firmados na fé. Hoje, Jesus talvez veio para te dizer uma coisa, que está em Zacarias 3:4. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Amém. Jesus está dizendo para você hoje: chega, eu hoje estou tirando a sua veste de pecado. Hoje eu estou te dando uma nova oportunidade de você, daqui para frente, não pegar apenas um pedaço do tecido da roupa nova e se adaptar a você. Entregue-se inteiramente para Jesus, para que você viva o sobrenatural de Deus. Amém? Precisamos entender. Aplique esse texto para a sua vida. Hoje, Jesus diz para você, sim, para você mesmo: veja, eu tirei hoje de você o seu pecado e coloquei sobre vestes novas. Jesus perdoa? Jesus perdoa. Agora, não brinque com essas coisas. Se nós estamos talvez ansiosos para que a segunda-feira seja uma segunda-feira comum e não uma segunda-feira de uma perspectiva ruim, muitas vezes é porque nós vestimos vestes de pecados. Nós não queremos às vezes deixar aquilo que nos agrada, ou porque pode ferir ou magoar as pessoas. Às vezes a gente tem medo de ferir algumas pessoas por tomar a decisão certa. Às vezes a gente deixa de participar de festas ou de celebrações que não condizem com a nossa fé. E aí é um posicionamento seu que você deve tomar. A Bíblia ela não te obriga a nada, ela te orienta, te instrui. A decisão de tomar algo para você é sua. Por isso que você vem ao culto. E por isso que você é orientado aqui. Nós não vamos falar de outras igrejas. Aqui nós falamos a palavra de Deus. Amém. Se existe algo que pode nos firmar, é a palavra de Deus. Nós esperamos e nós agradecemos pelo que Lutero fez por pregar e redirecionar a fé que estava sendo desviada. Eu só espero que daqui a algum tempo nós não precisamos clamar por outro Lutero, para que venha nos direcionar de novo, porque os homens deixaram a fé. Então busque
uma veste nova a todo dia. Busque estar na presença do Senhor. Busque o Espírito Santo como você busca algo na sua vida. Como você busca um casamento, como você busca um emprego, como você busca uma vida financeira estável. Busque, porque é isso que Jesus quer te dizer hoje. Eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes novas sobre você. Amém? Você recebe essa palavra? Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos pela nossa vida. Agradecemos por esta igreja.